Deidara versus Hiruzen. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quem venceria caso houvesse esse confronto. É o Deidara vivo versus Hiruzen vivo. Então, sem enrolação, vamos para a análise. Hiruzen é um mestre em ninjutsu. Ele domina todas as 5 liberações da natureza. Na Quarta Guerra Ninja, ele demonstrou a habilidade de criar clones de si mesmo e simplesmente usar as 5 liberações ao mesmo tempo, tanto água, fogo, terra, vento e relâmpago ao mesmo tempo. E como mencionei, o Hiruzen possui a habilidade de criar clones de si mesmo e assim ajudá-lo no campo de batalha. Ele possui o contrato de invocação com o Rei Macaco Ema. Esse macaco é bastante útil em combate, visto que ele pode se transformar em um bastão e auxiliar o Hiruzen, por exemplo, na luta corpo a corpo. Ele ainda pode se transformar em uma gaiola e simplesmente proteger o Hiruzen de ataques e de danos externos. Fora que essa invocação é bastante resistente, também muito forte em questão de força física. Isso foi demonstrado lá no clássico quando nós vimos a luta do Hiruzen versus o Oda Ultimado. O Hiruzen é um ótimo usuário de técnicas de selamento. Ele, graças à sua esposa, que é uma Uzumaki, aprendeu a técnica do Deus da Morte, que foi o mesmo que tirou a sua própria vida e também tirou a vida do quarto Hokage, Minato Namikaze. Ele também é bastante habilidoso em técnicas de Taijutsu. Ele é um ótimo usuário de Taijutsu, visto que ele lutou contra o Oda Ultimado, que estava em posse da Kusanagi, também o Zero Tensei do Hashirama e do Tobirama. Ele ainda é um ninja sensor, cara. Ele demonstrou a habilidade de sensoriamento durante a obra. Também o mesmo, de acordo com o Oda Ultimado, é conhecido como o professor. Tá? Ele tem essa fama por simplesmente conhecer e provavelmente utilizar e conseguir utilizar todos os jutsu de Konoha. Questão de atributos, bom, em força o Hiruzen demonstrou grandes coisas, mas em poder destrutivo o mesmo pode ter um grande poder destrutivo, já que o mesmo controla e pode utilizar todas as 5 liberações da natureza ao mesmo tempo. Fora que graças à sua invocação Macaco Ema, ele pode até criar um estrago grande, visto que o mesmo conseguiu cortar até mesmo raízes da árvore Shinjun. A resistência e a durabilidade do Hiruzen é consideravelmente razoável. O mesmo lutou contra o Oda Ultimado e o Zero Tensei do Hashirama e do Tobirama, e ainda conseguiu usar e ter forças para simplesmente utilizar o Jutsu Ceifeiro da Morte, e ainda ficou lutando contra o Oda Ultimado por um tempo ali, até conseguir selar seus braços. Em termos de velocidade, na Quarta Guerra Ninja nós sabemos que o Sasuke, junto com o Oda Ultimado lá, reviveu os Hokages, os antigos Hokages. E na Quarta Guerra Ninja, os mesmos foram para o campo de batalha ajudar lá. E ele praticamente chegou no mesmo instante do Tobirama, Hashirama, Então eu acredito que a velocidade do Hiruzen seja no caso, massivamente hipersônica. O Deidara tem o C1, que são habilidades onde ele cria pássaros, ou seja, animais de agira, e cria pequenas explosões. Tá? Ele também tem o C2. Diferente do primeiro, o C2, diferente do C1, é mais potente e ainda pode ser teleguiado se o Deidara quiser. As explosões do C2 são tão mais potentes que a C1 que são capazes de virar uma ilha tartaruga inteira. A sua C3 cria uma explosão tão grande ao ponto de destruir uma cidade inteira. Essa C3 tem sim a capacidade de destruir uma vila inteira, visto que ele iria varrer toda a vila da areia se não fosse o gato. O C4 é um ataque invisível a olho nu. Ele simplesmente explode o inimigo de dentro para fora. É só o inimigo inalar um pouco
do C4, que simplesmente ele vai morrer. Já o C0 é literalmente o Deidara se explodindo, cara, criando literalmente uma explosão de um raio de 10 quilômetros. O poder destrutivo do Deidara, bom, com a C3 ele pode facilmente destruir uma cidade com apenas um C3, ou seja, com apenas um ataque. E com seu C0 ele pode cobrir uma área de mais de 10 quilômetros. Fora que o C1 e o C2, mesmo sendo inferiores ao C3, causa bastante estrago, né? Suas explosões são consideravelmente grandes. O Deidara é bastante resistente e durável na batalha. Ele conseguiu continuar lutando mesmo com seu braço arrancado, e depois ainda lutou contra, né, o Kakashi e, né, o Naruto, mesmo depois de ter passado 3 dias, né, utilizando seu chakra para a absorção da Biju do Gaara. E ainda o mesmo demonstrou a capacidade de criar vários explosivos de argila e ainda ter chakra o suficiente para usar técnicas como, por exemplo, o C4. Então, ou em questão de resistência e durabilidade, o Deidara é bastante durável numa batalha. Sua velocidade de reação se demonstrou bastante boa, já que o mesmo reagiu ao Sasuke. Lembrando que esse Sasuke já era o Sasuke com a marca da mansão lá no Shippuden. Mesmo com o seu pássaro consegue ser bastante rápido, visto que ele lutou contra o Gaara lá na Vila da Areia, né? E mesmo assim conseguiu evitar vários ataques múltiplos, né, do Gaara utilizando a sua areia. Então, depois de analisar tanto o Deidara e o Hiruzen, eu cheguei à conclusão que quem venceria essa batalha é o Deidara. E logicamente eu vou explicar o motivo, que eu não posso simplesmente falar que o Deidara venceria e não explicar o motivo porque eu disse isso, né? Então vamos a essa explicação. Bom, o primeiro motivo é que ataques do Hiruzen não acertariam o Deidara. Ataques combinados dos 5 elementos não têm alcance o suficiente para atingir o Deidara. Mesmo tem reação suficiente para reagir, até mesmo, né, o seu pássaro foi rápido o suficiente até mesmo de desviar de ataques do Gaara. Então mesmo se tivesse uma altura baixa, o mesmo ainda teria a capacidade de desviar dos ataques do Hiruzen. A invocação do Hiruzen, né, provavelmente seria inútil ofensivamente. É só lembrar que não foi mostrado na obra o bastão diamantino, né, do Hiruzen tendo alcance o suficiente, né, para simplesmente alcançar o Deidara, que pode ficar vários metros, né, no ar, né, planando no ar, voando. Então, cara, não acertaria os ataques do Hiruzen, nem com os elementos e nem com a invocação utilizando o bastão e a diamantina. As bombas do Deidara simplesmente causam muito dano, tá? Cria uma explosão enorme, mesmo assim ia ser 2. O mesmo pode simplesmente fazer que ela seja teleguiada. Então o Hiruzen iria sofrer muito, e caso ele fosse atingido por uma dessas bombas, provavelmente ficaria bastante machucado. E dependendo de onde ele fosse atingido, ele provavelmente morreria. Só lembrar que as potências das explosões do Deidara era forte o suficiente para virar uma ilha tartaruga inteira. E o mesmo com as suas explosões foi o responsável por derrotar e capturar a Jinchuriki não, a Biju de 3 caudas. Lógico que o Hiruzen poderia, sei lá, utilizar sua invocação para, por exemplo, protegê-lo, já que nós vimos que a invocação do Hiruzen pode se transformar na gaiola e protegê-lo. Porém, o Deidara pode simplesmente utilizar o C3. E eu não acredito que, por exemplo, a invocação do Hiruzen possa ter a capacidade de resistir ao C3 do Deidara. Vamos lembrar que não existe um limite, né, para o C3. É só o Deidara quiser usar, e quando ele tiver chakra, ele pode utilizar o C3. E ainda o Deidara tem a sua garantia de vitória, que é o C4. Uma luta até a morte, onde tanto o Deidara e o Hiruzen lutassem até a morte, cara, ele poderia utilizar o C4 e matar o Hiruzen, visto que essas bombas, né, são invisíveis a olho nu. Então o Hiruzen não iria ver
né, essas micro bombas e simplesmente se espalham pelo ar. É só uma respirada do Hiruzen, ele ia morrer. Simplesmente ia ser desintegrado. E eu não irei considerar o efeito da morte do Hiruzen, porque ele simplesmente é uma técnica suicida. O Hiruzen iria morrer no processo, ou seja, tecnicamente seria um empate. Então não vou considerar, do mesmo jeito que eu não vou considerar, por exemplo, o C0 Deidara, aqui também é praticamente a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas praticamente o usuário morre. O usuário tem que morrer no processo dessas técnicas. Então não vou, né, relevar nem o C da morte, nem o C0. Pessoal, se inscreva, deixa o like no canal, porque ajuda, né, o canal aqui, tá bom? Se você concorda ou discorda de algo, comenta aqui, porque isso aqui não é tipo uma verdade absoluta, tá bom? E esse foi o vídeo e até a próxima.